Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. Mãe de Deus, eu quero render graça ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Que o Senhor venha falar no nosso coração através da palavra dEle, que o nome dEle seja sempre glorificado em nossas vidas. Que o Senhor venha trazer paz, venha trazer sabedoria, autoridade. Que o nome dEle seja sempre glorificado em nossas vidas. Que seja disperso, seja lançado por terra tudo que não provém de Deus nas nossas vidas, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que todo espírito de mentira no meio de nossos familiares, de nossos filhos, né, da nossa vida, seja lançado por terra, que o inimigo da nossa alma perca as forças, que todo espírito de mentira caia por terra no meio dos nossos netos, né, de nossas crianças, dos adolescentes, e que venham, o nome do Senhor seja sempre glorificado. Aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14, diz assim: os judeus acusam a Jesus, e estava ele expulsando um demônio, o qual era muito. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Então aqui nós vemos os próprios judeus, né? Claro que não eram todos os judeus, mas nós vemos aqui o próprio povo de Deus duvidando da palavra dele, né? Porque Jesus é o próprio Deus, duvidando, né, da palavra, do que Jesus estava fazendo. E pior, blasfemando, porque falando que Jesus estava expulsando o demônio pelo próprio demônio, né? Mas Jesus, como conhecia o coração e conhece o coração do homem, como a própria palavra vai dizer, que antes que a gente pense ou que fale, Ele já sabe tudo que nós queremos falar ou fazer, ou tudo que vai chegar ao nosso pensamento. Ele sabe antes, né? Ele respondeu àqueles homens, né? E diz assim, e aí aqueles homens vão e pedem a ele um sinal para que venha se confirmar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Não satisfeito com o que ele já tem feito, todos os milagres e prodígios, tudo que as maravilhas que ele tinha feito, e com a presença dele mesmo, porque com certeza onde Jesus chega há algo muito especial, há algo muito sobrenatural. Nós vimos ele pela fé, e nós já sentimos algo tremendo quando nós clamamos a Ele, que Ele nos responde, e que nós temos a certeza que Ele está conosco, algo novo acontece na nossa vida. Imagine se nós tivéssemos caminhado lado a lado com Ele, ali em corpo físico, né? Como Ele veio naquela época, né? E o povo privilegiado, mas não confiava, não acreditava, né? Então isso é muito triste. E aqui no versículo 17 diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Ou seja, nem mesmo os demônios lutam um contra o outro. Por isso que ele diz: todo reino dividido. Aonde há uma divisão, aonde há um lar, onde há um lugar, uma casa, um povo que briga um contra o outro, contra o seu próprio povo, não terá paz, não prosperará, não vingará, não ficará de pé. Se os próprios demônios estivessem expulsando o outro demônio do próprio corpo da pessoa, não ia subsistir, não ia vingar, porque um reino dividido não existirá, como diz a palavra do Senhor, como o próprio Jesus falou para aqueles homens, né? Porque ele viu, ele sabia que aqueles homens estavam falando. Ele diz: olha, se eu fosse demônio e eu estivesse expulsando demônio, não ia subsistir, não ia dar certo, porque seria reino dividido. Assim também é na minha casa, na tua casa. Se há uma contenda entre o povo de Deus, se há uma discórdia, se há algo diferente daquilo que a palavra de Deus diz, não vai prevalecer, porque é assim que a palavra de Deus diz, é assim que o próprio Jesus diz. E ele diz, né, que todo reino dividido
contra si mesmo será assolado, ou seja, será destruído, cairá. E a casa dividida contra si mesma cairá, né? Então nós temos que vigiar muito, orar e pedir ao Senhor para que nós venhamos andar em comunhão. Em comunhão. Eu fico me veio a lembrança aqui agora do chá de rosa, né? Quando Deus mandou levantar, que tudo ia bem, que não tinha inveja, não tinha discórdia, não tinha contenda entre os líderes. Inclusive eu era líder de todos aqueles meninos ali que estavam comigo, mas eu nunca me coloquei acima deles. Mas quando eles começaram a querer fazer aquilo que o Senhor não mandava, o chá de rosa não permaneceu. Mas não foi por causa das pessoas. Não foi eu que quis parar o chá de rosa. A discórdia estava grande, né? Eu falava uma coisa, eles falavam outra. Alguns falavam outra. Então, como que algo da parte do Senhor vai dar certo se não há concordância? E quando há um murmurinho por trás? Eu não via, mas Deus via. Então, eu creio que, com certeza, Deus vai levantar pessoas dentro da obra dele para fazer coisas grandes e extraordinárias. Porque foi para isso que Deus nos levantou. Não para ter contenda, mas para que o reino do Senhor cresça. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Aleluia. E ele continua dizendo assim, e ele diz: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Não pode, né? Pois dizes que eu expulso os demônios por Baal, ou seja, chamou o próprio Jesus de Baal, de Satanás. E se eu expulsasse os demônios por Baal, por que os expulsariam? Vossos filhos, eles, pois, seriam os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Aleluia. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amém? Louvado e agradecido em nome do Senhor. Então ele diz, né, que como é que os demônios poderiam expulsar os seus próprios filhos, né? Não tem como, porque andam junto e querem estar junto. E ele, quando faz isso, quando ele expulsou ali pelo dedo de Deus, aquele povo tem que glorificar a Deus e louvar ao Senhor, porque chegou o reino de Deus naquele lugar. E quando uma pessoa está armada, está preparado dentro da sua própria casa, ele está guardando a sua casa, né? Então, aquele demônio, por muitos anos, tomou aquele corpo daquele homem por causa dele, né? E lá na frente você vai ouvir o Senhor falar mais um pouco. E nós vamos meditar depois, né? Aqui no versículo 22. Aleluia. E o nome do Senhor será glorificado, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz coisas grandes e extraordinárias. Que nesta manhã de hoje o Espírito de Deus venha permanecer em mim e em você. Que toda a casa dividida, tudo aquilo que está dividido, que não agrada ao Senhor, seja lançado por terra. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na minha e na tua vida, no nosso lar, na nossa casa, no meio da nossa família. E que todo demônio da mentira caia por terra. Por que eu estou batendo nessa tecla do demônio da mentira? Porque os jovens do dia de hoje estão mentindo demais. Mentindo na cara dura, como se estivesse falando a verdade. Quando o inimigo entra dentro de uma situação dessa, a pessoa começa a mentir, falar mentira achando que está falando a verdade. E isso é muito triste e mexe com a estrutura de muitos. Mas nesta manhã, pelo poder da palavra de Deus, eu declaro que a minha e a tua casa não terá reino dividido. E que todo demônio que vem para assolar, para destruir, vai ter que bater em retirada. Porque nós servimos a um Deus fiel, um Deus justo e verdadeiro. E que toda mentira, todo aquele que abrir a boca para falar algo mentiroso
contra a minha vida e contra a tua vida, ou seja, dentro da nossa casa, onde for, não vai envergonhar o nome do Senhor. Seja ele envergonhado e confundido, para que saiba que Deus é justo e fiel, para que saiba que Deus se levanta em favor do povo dele. E quando nós oramos e clamamos, o Senhor responde às nossas orações. Que neste dia de hoje venha sobre nós o reino, o poder e a graça de Deus, e que toda mentira bata em retirada do nosso meio, todo o demônio da mentira, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco, e que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem dado por nós. Amém?